Irmãos, na semana passada nós começamos uma série chamada Resgate, Reflexões no livro de Ruth. A nossa ideia é que essa série seja um pouco diferente das demais. As anteriores, elas se baseavam em textos que eram pensados, por exemplo, sobre as últimas palavras de Jesus. E essa série, nós temos a proposta de que ela seja uma série expositiva. A gente vai caminhar por todos os versos dessa carta, desse livro. Na semana passada nós lemos os 5 primeiros versículos e hoje, obviamente, a gente vai começar a partir do versículo 6. Para você que não esteve aqui, se você não está familiarizado com o livro de Ruth, eu sugiro que você leia esse livro durante a semana em casa. É um livro bem curto, são apenas 4 capítulos, mas ele é bem interessante, é uma espécie de romance que acontece entre Ruth e Boaz, e aí você tem todo o pano de fundo, tudo que está acontecendo, para que você fique minimamente situado. Na semana passada, nós lemos o relato inicial, que era sobre uma família essa composta por um homem chamado Elimeleque, a sua esposa chamada Noemi, e eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion. Essa família toma uma decisão, então, sem consultar o Senhor. Eles são surpreendidos por uma situação de fome. Houve fome no lugar que eles moravam, eles são de Belém, e de repente uma fome chega naquela região, naquela terra, e eles decidem se mudar para um outro país, para um lugar relativamente perto, chamado Moabe. Esse lugar era um lugar onde outras divindades eram adoradas, o único e verdadeiro Deus não era adorado, e nesse contexto nós vimos que não era uma mudança como uma mudança que nós fazemos hoje, de mudar de cidade, por exemplo, porque naquela época a adoração a Deus ela estava fortemente ligada à questão geográfica. Então, eles precisavam do templo, dos sacrifícios, dos rituais, dos sacerdotes, para que pudessem adorar a Deus. Então, quando eles viram as costas para a terra que Deus havia dado, a terra chamada de Terra Prometida, para os seus antepassados, eles estão virando as costas para Deus e eles estão indo para um lugar onde o verdadeiro Deus não era adorado. Parecia uma decisão justificável, eles estavam lidando com seca, com fome, com período de crise, mas a gente viu o que foi acontecendo. Primeiro morreu Elimeleque, o pai dessa família. Passado algum tempo, os 2 filhos de Noemi, ela ficou com os 2 filhos lá em Moabe, ela não retorna para Belém. Passado algum tempo, os seus 2 filhos se casam com 2 mulheres moabitas, que são Orfa e Ruth, mas depois de algum tempo também, o texto vai dizer que Malom e Quilion morreram. Noemi agora então está sozinha, ela tinha perdido os 2 filhos e o marido, mas ela tem a companhia das suas 2 noras e ainda assim ela decide não voltar num primeiro momento para Belém. Nós observamos isso. Se você não assistiu, eu sugiro que você assista especialmente a pregação da semana passada, porque ela traz a base de todo o contexto para o livro de Ruth. A gente vai entender a importância desse livro ser situado na época e no período dos juízes. A gente vai ver algumas informações que servem de base para tudo que a gente vai abordar ao longo dessa série. Então, sugiro que você assista, mas basicamente é sobre isso que nós falamos na semana passada. E nós chegamos ao texto de hoje, Ruth capítulo 1, versos 6 a 22, onde nós somos apresentados a história de 3 viúvas, uma sogra, 2 noras, todas elas tinham perdido o marido, e como elas vão lidar com esse fato, a gente vai observar a partir desse momento. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, Ruth capítulo 1, versos 6 a 22. O texto vai ser projetado na NVI, que é a versão que eu leio, mas ainda assim eu sugiro que você abra a Bíblia por 2 motivos. Primeiro, para você acompanhar a leitura, e segundo, que enquanto você procura o texto, dá tempo de eu tossir aqui também para dar uma aliviada na voz. De manhã, para piorar, eu ainda estava com o olho... O pessoal não estava aqui de manhã, só a turma do louvor. O inimigo me atacou de um jeito que eu fiquei com... Não sei se foi uma reação alérgica, conjuntivite momentânea, não sei o que me aconteceu, mas eu estava igual o Amaral. Para quem conhece futebol, estava um negócio meio estranho. Ainda bem que a gente está filmando o culto da noite também, e é esse que vai para o nosso canal
do YouTube, porque estava meio esquisito. Ruth, capítulo 1, versos 6 a 22, depois de ter acontecido tudo isso, eles foram para Moabe, morreu o marido, morreram os 2 filhos, e aí o texto vai dizer que ela ficou sozinha, e aí chegamos ao verso 6, que diz o seguinte: Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. Assim, ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e disseram: Não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: Voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim, é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: Veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: Não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém, no início da colheita da cevada. Vamos orar mais uma vez? Deus, obrigado pela tua palavra lida, e a gente pede que o Senhor nos ajude a compreender as verdades desse texto, e essa ajuda só pode ser nos dada por meio do teu Espírito Santo. O Senhor, além de nos fazer entender essas verdades, nos capacite para que a gente não saia daqui abastecido de conhecimento teórico, mas que a gente saia daqui desafiado a viver uma vida que te honre e te glorifique em todas as coisas. Pedimos que seja assim, oramos a ti no nome de Jesus. Amém. A gente vai caminhar olhando para a postura diferente que essas 3 mulheres tiveram. Elas enfrentam um cenário parecido, as 3 tinham perdido o marido. Nós percebemos essas 3 viúvas no texto, mas a vida vai seguindo, a vida vai continuando, e elas percebem que se elas quiserem sobreviver, elas não podem ficar a vida inteira sentadas ao lado do túmulo dos seus maridos. Elas tomam algumas atitudes, e a partir das atitudes dessas mulheres, nós podemos aprender verdades importantes que eu penso que são perfeitamente aplicáveis para a nossa própria experiência e para a nossa própria realidade. A primeira viúva que a gente vê aqui, de modo muito claro e direto, quando o escritor vai trazer a narrativa sobre essa pessoa, é exatamente essa mulher chamada Noemi. A sua história está descrita do verso 6 até o verso 13. O texto vai dizer que ela soube que o Senhor tinha ido em auxílio ao seu povo, dando-lhe alimento. Ela então decide voltar para Moabe. E quando ela quer voltar para Moabe, ela diz para as suas 2 noras que não voltassem com ela, que ela não queria que as suas noras voltassem com ela, até mesmo pensando no bem-estar, na satisfação das suas noras, e diz para elas: olha, não voltem, o Senhor está contra mim. E aí as 2 noras, que são Orfa e Ruth, começam a chorar, dizem: não vou te abandonar. Ela insiste um pouquinho mais: Orfa, vai embora.
O texto vai dizer que Noemi diz para ela, vai encontrar-se com a sua mãe. Não sei como é que ela tinha mãe, se ela era órfã, entendeu? Órfã, na verdade, era o nome dela. Ela volta, então, para sua mãe. E aí o texto depois vai trazer a narrativa a partir do verso 20, dizendo que ela volta para a região de Judá, para a cidade de Belém. As pessoas começam a perguntar se é Noemi que está voltando, e ela destila ali um pouco mais da sua amargura. É sobre essa mulher que eu queria falar com você em primeiro lugar. Ela tinha saído da terra prometida porque faltou o pão. Ela tinha experimentado a crise e, em busca de resolver o seu problema, o problema que ela e a sua família estavam enfrentando, eles vão para um lugar que está totalmente distante do plano de Deus para a vida deles. Ela acompanhou seu marido na decisão de buscar solução para os seus problemas longe de Deus. O texto vai seguindo, essa mulher perde o marido, perde os 2 filhos, e agora ela toma uma decisão que é exatamente voltar para Belém. Só que é muito interessante a gente pensar que o que faz essa mulher voltar é sobre as coisas que ela ouve. Por exemplo, no verso 6 vai nos dizer de forma muito clara o que motivou a decisão dessa mulher. O texto vai dizer que quando ela soube em Moabe, o escritor faz questão de salientar que ela ainda está em Moabe, quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para sua terra. No período dos juízes, a gente vê um ciclo se repetindo, falamos sobre isso também semana passada. O povo obedece a Deus, vai bem, se esquece de Deus, desobedece, colhe as consequências da desobediência, é punido, enfrenta coisas terríveis, no caso aqui, fome, seca, destruição, miséria, crise, até que eles se arrependem, e aqui, muito provavelmente, está relacionado com algum dos juízes que Deus levanta para libertar o povo, porque o texto vai dizer que o Senhor foi em auxílio do povo, respondendo o problema que eles tinham, trazendo e dando-lhes alimento, que era a maior necessidade que eles tinham àquela altura. O Senhor tinha ido em auxílio do povo, e agora, essa mulher que tinha se afastado de Belém, do lugar da adoração a Deus, ela entende que nesse momento voltar para Belém parecia uma boa escolha. E era de fato uma boa escolha. Talvez uma escolha tardia, talvez ela tivesse que tomar essa atitude algum tempo antes e ela esperou demais. Só que é muito interessante a gente pensar que Ruth está seguindo a sua sogra, na verdade, Noemi, ela está tomando uma boa decisão, fazendo a coisa certa, mas a motivação dela nos faz pensar que não é tão certa assim. Nós não vemos nessa mulher uma confissão de pecado. Nós não vemos em Noemi um arrependimento, um pedido de perdão a Deus, como se dissesse, Senhor, me perdoa, eu busquei solucionar os problemas que eu enfrentava longe do Senhor e agora eu estou vendo que de fato esse não é o melhor caminho, muito pelo contrário. Ela ouve sobre o que o Senhor tinha feito e agora, mais uma vez, ela toma uma decisão, de novo, buscando resolver o seu problema sozinha. A gente consegue perceber isso por todo o texto que nós lemos. O retrato dessa mulher é uma mulher religiosa e amargurada. Normalmente essas duas coisas caminham bem juntas, e esse é exatamente o retrato dessa mulher a essa altura. Ela está falando o tempo todo em Deus. Ela fala para as suas noras assim, olha, voltem, não venham comigo para o lugar onde Deus deve ser adorado, mas voltem lá para as suas divindades, voltem para a sua família, e eu vou pedir ao Senhor que abençoe vocês. Ela está disfarçando a sua amargura com um discurso religioso. É muito comum a gente ver esse tipo de coisa acontecendo ainda hoje, e é exatamente o retrato dessa mulher. Ela sugere ter alguma fé em Deus, porque ela está falando em Deus o tempo todo. Ela está falando no Senhor o tempo todo, mas na verdade tudo isso é para disfarçar a sua amargura, porque a sua fé não é acompanhada de esperança. Ela está pedindo as coisas a Deus, ela está invocando o nome do Senhor, mas ela está pedindo que Deus faça coisas contrárias ao que Deus desejava, tanto para ela quanto para as suas 2 noras. Ela está disfarçando a sua amargura, a sua distância de Deus, o fato dela ter se acostumado a estar longe de Deus, e ela está disfarçando isso com um discurso religioso. Ela fala sobre Deus, mas ela não conhece Deus. Ela fala sobre o Senhor, mas ela não parece confiar nele plenamente. E essa mulher é o retrato e a representação da nossa própria vida,
quando, por vezes, nós temos uma fé estritamente nominal. Nós dizemos crer em Deus, nós dizemos acreditar nele, mas as nossas atitudes revelam exatamente o contrário. E a gente vai criando justificativas para nós mesmos acreditarmos, mesmo sabendo que aquilo não é verdade. E isso, por vezes, envolve essa questão da religião. Eu tenho que saber o que Deus quer. Por todo o livro de Ruth, a gente vai ver isso de forma mais específica na semana que vem. Nós vemos um paradoxo acontecendo. Ela é totalmente responsável pelas suas escolhas. Noemi é totalmente responsável pelas suas decisões. Mas, ao mesmo tempo, isso não foge à soberania de Deus e é um plano que Deus havia decidido para aquela família, que envolvia, inclusive, o nascimento de Jesus. Se você conhece a história de Ruth, você vai saber um pouco mais sobre isso. Nós não deixamos de ser responsáveis pelas nossas más escolhas, pelo fato de Deus ser soberano. Noemi é a representação dessa pessoa que diz crer em Deus, mas está culpando o Senhor pelas suas más escolhas, pelas suas más atitudes. Ela está orando para que o Senhor abençoe as suas noras, mas não quer que as suas noras a acompanhem no caminho de volta para Belém. É como se ela dissesse assim, olha, o lugar que Deus quer que a gente esteja é em Belém. Vocês não vão comigo, mas eu vou orar para que Deus abençoe vocês no lugar que Deus não quer que vocês estejam. Não tem sentido algum, e é exatamente essa falta de sentido que é vista na nossa própria trajetória quando nós agimos assim. Dizer que crê em Deus, dizer que confia em Deus, mas não viver isso na prática, é exatamente um caminho de amargura religiosa que nós vamos entrando e a gente vai se acostumando e sem que a gente perceba, a gente está exatamente como essa mulher. Ela chega ao ponto de dizer que Deus está contra ela. A mão do Senhor se levantou contra mim. No verso 20 ela vai dizer, o Todo-Poderoso me tornou amarga. No verso 21 ela vai dizer, Deus está contra mim e o Senhor me trouxe desgraça. Olha o nível que essa mulher chega de amargura. Tudo isso como consequência de uma fé exclusivamente nominal. Não é de uma hora para outra que Noemi se torna essa pessoa amarga, para não falar insuportável. Ela diz confiar em Deus, ela diz crer em Deus, mas ela vive uma vida como se ele não existisse. Ela está culpando Deus pelos resultados das suas próprias más escolhas. Ela está colhendo aquilo que eles haviam plantado. Decidiram deliberadamente viver longe do Senhor. E agora ela está sofrendo por isso. E a culpa é de quem? Do Senhor. Para ela, né? Na cabeça dela. E isso não é novo. A gente vê isso desde o Gênesis. Adão e Eva, nossos primeiros pais. Deus diz para eles, vocês podem comer de qualquer fruto, menos de uma única árvore. É exatamente nessa que eles vão. E aí comem, e quando Deus vem conversar com eles sobre isso, e Deus pergunta para Adão, e aí, o que aconteceu? Foi a mulher que o Senhor me deu. Na verdade, ele não está culpando a mulher. Ele está culpando o próprio Deus. Quem fez foi a mulher, mas quem me deu a mulher foi o Senhor, então a culpa é sua. Não vem cobrar de mim uma coisa que o Senhor mesmo decidiu que fosse acontecer. Não vem cobrar de mim algo que aconteceu por meio de uma mulher que o Senhor me deu. E aí, Eva? Foi a serpente. E a serpente não tinha quem culpar, ficou com a culpa, né? Não tinha mais o que fazer. É exatamente assim desde o início da nossa história. Adão e Eva, Noemi, e por vezes nós somos assim também. Decidimos mal, escolhemos caminhos sem considerar o Senhor nas nossas decisões e nas nossas escolhas. E quando as coisas acontecem naturalmente e nos levam para um caminho de sofrimento, dor, tragédia, morte, destruição, nós culpamos o Senhor. Por isso que a gente vê tanto crente dualista hoje. Gente que acha que... Tem até um meme, não sei se você já viu isso, que tem Jesus e o diabo numa queda de braço, dizendo assim, quem você quer que ganhe? Se Jesus, você curte. Se é o diabo, você compartilha. E aí eu fico imaginando Jesus brigando com o diabo e pedindo, me ajuda. Curte aí. Aí você chega no céu e Jesus fala assim, olha, você vai para o inferno, porque aquele dia você não curtiu. Eu quase perdi para o diabo na queda de braço,
por culpa sua. Parece um negócio totalmente ilógico, mas é o que muita gente acredita. Qualquer coisa de ruim que acontece na sua vida, ao invés de você ser honesto e entender que aquilo é resultado de uma má decisão, ou foi Deus que está pesando a mão sobre você, ou você vai colocar a culpa no diabo em algo que ele não tem culpa disso. E vivemos com essa mentalidade. Tudo isso é resultado de uma pessoa que diz crer em Deus, mas na prática vive como se ele não existisse. Essa mulher tinha até se prontificado a voltar para o lugar onde Deus a queria, mas ela quis voltar com a motivação errada. Ela quis voltar para Belém, não pela presença de Deus estar lá, não pela necessidade de adorar a Deus, não por sentir falta da adoração comunitária, de estar com o seu povo celebrando ao Deus grandioso e verdadeiro. Ela quis voltar pelo que Deus tinha feito. Ela quis voltar porque ela chegou a uma conclusão bem simples. Eu saí porque não tinha pão, e agora tem pão. Não tem mais necessidade de eu ficar longe de casa, porque agora essa crise não atormenta mais o meu povo. Isso nos acende um alerta, irmãos. Será que nós queremos estar no caminho que Deus planejou para nós, porque nós entendemos que a presença dEle é o maior bem que nós podemos ter? Ou nós estamos atrás do que Deus pode fazer por nós e do quanto Ele é capaz de realizar aquilo que eu planejei e que eu sonho para a minha própria existência? Até nos prontificamos a estar com o povo de Deus, mas querendo que Ele faça algo por nós. Essa postura de Noemi nos faz pensar e analisar a nossa própria vida à luz da sua vida, da sua história, da sua trajetória. Será que Deus é tudo que você tem, ou Ele é um meio para você conseguir o que você quer? Será que Deus é o teu bem mais precioso, ou Ele é alguém que vai solucionar os problemas que você mesmo criou, e se Ele não solucionar, a culpa ainda é dEle? Enquanto nós vivemos sem entender que a presença de Deus é o maior bem que nós podemos ter, a tendência natural é que nós nos tornemos cada vez mais pessoas amargas, porque inevitavelmente nós viveremos momentos em que as coisas não vão ocorrer do jeito que nós queremos. E aí nós vamos chegar à mesma conclusão que Noemi: Deus está contra mim. Deus é culpado por tudo de ruim que acontece na minha vida. Porque é isso que pessoas amargas fazem. Responsabilizar e culpar o outro o tempo todo pelos seus próprios problemas, até mesmo Deus. Noemi chega a um extremo de condicionar a sua identidade a isso. Se você conhece um pouco do Antigo Testamento, você sabe que os nomes tinham uma função ainda mais importante do que tem hoje, elas tinham naquela época. Tanto que Deus, quando chama Abrão, Ele muda o nome para indicar o tipo de chamado que teria na vida dele. Jacó tem um nome transformado por Deus para Israel, porque o significado era algo muito importante, e ela condiciona a sua identidade a isso. Quando ela está voltando, junto com Ruth, ela vai chegando em Belém, isso a gente vai ver lá no verso 19, prosseguiram as duas até Belém, ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Essa mulher chegou ao ponto de não querer ser chamada pelo próprio nome, porque Noemi significa agradável. Eu não quero que vocês me chamem de agradável, porque eu não sou. Agora eu sou Mara, maravilhosa. Não é isso que ela fala. Ela fala: agora eu sou Mara, que significa amarga. E era exatamente quem essa mulher era. Uma mulher que era rude com os outros, era rude no trato com os outros. Tudo isso como consequência da sua própria amargura. Pessoas amargas desconsideram o sofrimento do outro, porque elas vivem numa competição, inclusive, de dores. Parece que a dor do outro dói menos do que a sua. É exatamente isso que ela está fazendo. Porque Ruth também é viúva, Orfa também é viúva, mas ela está culpando Deus por causa disso, e ela está dizendo para essas mulheres o seguinte: olha, para mim é muito mais amargo, para mim é muito mais difícil, porque eu tenho a mão do Senhor sobre mim, contra mim. O que é que a gente aprende com essa mulher? A não ser igual a ela, é bem resumido assim. Mas em termos práticos, nós aprendemos que pode ser que o sofrimento que você esteja enfrentando
não seja o diabo, não seja Deus para te ensinar, seja simplesmente resultado de más escolhas que você fez na sua vida. A gente aprende com essa mulher que nós devemos ser honestos na nossa avaliação, olhar para dentro, sem tentar culpar e responsabilizar o outro o tempo todo, mas procurar onde foi que nós erramos nessa história toda, e quando nós percebermos o nosso erro, nos arrependermos e pedirmos perdão a Deus por nossas más escolhas, clamarmos pela misericórdia dele sobre as nossas vidas, ao invés de ficar procurando culpados. A gente aprende com essa mulher a sondar as nossas reais motivações. Eu preciso voltar ao Senhor, não pelo que Ele pode me dar, não pelo que Ele pode fazer, mas porque eu preciso que esse relacionamento e essa adoração seja restaurada. E nós encontramos empecilhos nessa volta, nesse caminho de retorno. Vergonha de ter estado errado durante tanto tempo, do que as pessoas vão pensar de mim. Orgulho. Com essa mulher nós aprendemos que se a gente segue nesse caminho, preso à vergonha, preso ao orgulho, a gente está caminhando cada vez mais para longe de Deus. E a tendência é que a gente se torne cada vez mais uma pessoa amarga. Graças a Deus, além de Noemi, nós temos outras viúvas nesse texto apresentadas. Eu queria falar agora um pouco sobre Orfa. A gente vê ela do 8 ao 10. Disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que hoje é dia das mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Parece uma mulher cheia de fé, né? Essa Noemi falando para Orfa. Então deu-lhe beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. E aí no verso 14 vai dizer: elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. No verso 10 ela está concordando com Ruth. Quando Noemi fala assim: olha, vão embora, vai caçar o rumo de vocês, volte para sua família. Ela concorda com Ruth e ela diz: não, nós não vamos te abandonar de jeito nenhum. Mas aí Noemi insistiu um pouquinho, apresentou um único argumento. E na mesma hora ela recuou e ela desistiu. Sabe quando você está na casa de alguém que a pessoa fala assim: quer jantar um pouquinho? Aí você fala assim: não. Tem certeza? Ah, então tá bom. Só um pouquinho. Aí come a panela inteira. Você já estava com vontade de comer. Bastou que a pessoa insistisse um pouquinho para quebrar a sua resistência. Não é que do nada, de forma milagrosa, veio uma fome ali, sei lá de onde, do interior das profundezas. Não, você já queria. Só que por orgulho, por vergonha, por medo, sei lá, você acabou recusando, mas com uma insistência de leve, a resistência foi totalmente quebrada. É exatamente isso que acontece com essa mulher. Não vou te abandonar de jeito nenhum. Tem certeza? Tchau. Deus te abençoe. Vai para Belém, que Ele cuide de você. O Pará é uma terra muito quente, enfim. O que Noemi faz é apresentar para elas um motivo racional. Na semana passada a gente viu que se mudar de Belém parecia uma escolha justificável, algo racional. Estava em crise, tinha fome na região, vou viver em outra região onde não tem fome. E agora, de novo, Noemi está apresentando para elas um motivo racional. Porque se elas vão com Noemi para Belém, pela lógica, tanto Ruth quanto Orfa são mulheres estrangeiras no meio do povo de Deus. Ninguém, em consciência perfeita e sendo submetido à lei, se casaria com mulheres moabitas. A única solução possível para elas era uma lei estabelecida em Levítico, é repetido isso em Deuteronômio, chamada lei do levirato. Essa lei previa que se alguém morresse sem deixar filhos, que era o caso tanto de Malom quanto de Quilion, maridos de Orfa e de Ruth, alguém da família, um irmão, deveria se casar com essa viúva, a fim de que a descendência do falecido fosse preservada. Só que tinha um problema. Noemi não tinha mais filhos. Tinha outro problema. Ela não tinha marido. Tinha outro problema. A sua idade já era avançada.
E ela diz para as suas noras, voltem, porque diante desse cenário vai ser quase impossível vocês se casarem novamente. Eu não tenho outro filho. Eu poderia ter se eu tivesse marido, mas eu também não tenho marido. Então vocês teriam que esperar que eu me casasse de novo, engravidasse, mas eu já tenho uma idade avançada, mas ainda que eu casasse e engravidasse, vocês iam ter que esperar que esse filho crescesse, poderia não ser nem menino, mas ainda que fosse, teria que esperar que ele crescesse, teria que ter 2, senão é dar briga, para vocês casarem com ele, e tinha um outro problema ainda maior. Além de ter idade avançada, não ter marido, essa mulher era insuportável, e ninguém ia querer casar com um encosto desses de fato. É uma mulher amarga que está reclamando o tempo inteiro. Ainda que se casasse, era velha para ter filhos. Ainda que os tivesse por milagre, Ruth e Orfa deveriam esperar por esses novos filhos crescerem para se casarem. Um argumento, em certo sentido, lógico, racional, fazia sentido. E Orfa acata esse argumento e ela diz, para mim realmente não dá não. Vou até chorar aqui mais um pouquinho junto com Ruth. Mas você vai embora, segue seu caminho, que para mim não faz sentido. Essa mulher tinha vivido pelo menos 10 anos em uma família que ensinava sobre o Deus de Israel, mesmo estando longe dele. Prova disso é que Ruth conhecia sobre o Senhor, mesmo sendo moabita. Orfa vivia na mesma casa. Orfa também fora ensinada sobre um Deus fiel que guarda alianças estabelecidas, mas ainda assim ela decide voltar para a divindade Quemós, o Deus dos moabitas. Ela sabia o que era certo a se fazer, mas ela prefere o caminho da lógica e da comodidade. Na semana passada nós vimos que escolhas lógicas nem sempre refletem a vontade de Deus para nós. Nessa semana nós vemos que escolhas lógicas nem sempre refletem a vontade de Deus para nós. E por toda a série de Ruth, a gente vai ver exatamente a mesma coisa. Essa mulher representa muitos que até têm algum contato com as Escrituras, que ouvem sobre o Evangelho, alguns até se batizam, alguns até se tornam membros da igreja, líderes da igreja, mas nunca se submeteram de fato ao único e verdadeiro Deus. Em Mateus capítulo 25, se não me engano, Jesus conta a parábola das ovelhas e dos bodes. Ele diz que naquele grande dia o Senhor vai separar as ovelhas para um lado e os bodes para o outro. E vai dizer para as ovelhas o seguinte: venham benditos do meu Pai, entrem no gozo eterno preparado para vocês desde a eternidade. E para os outros ele vai dizer assim: afastem-se de mim, malditos, porque eu nunca os conheci. O Jesus da Bíblia não combina muito bem com esse Jesus paz e amor que o pessoal tenta vender no Twitter aí, né? Ele está fazendo uma afirmação categórica para aqueles que estão brincando com a palavra dele, e ele diz: afastem-se de mim, vocês que são malditos e praticam a iniquidade. E eles vão responder: Senhor, mas em teu nome nós pregamos, expulsamos demônios, falamos em outras línguas. Jesus vai falar: afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade, eu nunca os conheci. É sobre esse tipo de pessoa que o apóstolo João escreve em uma de suas cartas que eles saíram do nosso meio, porque embora eles estivessem entre nós, eles nunca foram dos nossos. Orfa é a representação perfeita disso. Ela estava em uma família que conhecia Deus, ela ouviu sobre Deus, mas ela nunca pertenceu a Deus, ela preferiu seguir o seu próprio caminho. O que é triste da gente pensar é que, por vezes, é exatamente o que nós fazemos. Na primeira dificuldade, na primeira vez que a nossa lógica está contrária à vontade de Deus, ao invés de seguir a vontade de Deus para nós ouvimos o que a cultura tem a nos dizer e seguimos o nosso próprio coração. O importante é que você seja feliz. O importante é você se sentir bem. O importante é você seguir o seu próprio coração. A Bíblia nos diz que o nosso coração ele é enganoso e pecador. Mas para alguns isso é tranquilo. Eles assumem de forma deliberada, intencional, os riscos de viverem distantes do Senhor.
Essa mulher não foi para a terra prometida. Ela deixou de herdar bênçãos do Senhor que seriam destinadas a ela, ainda que ela fosse uma mulher estrangeira. O povo de Israel, falamos também semana passada, surge a partir do chamado de Deus a Abraão, e quando Deus chama esse homem, ele diz: eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem, e Deus diz para Abraão que dele faria um povo, e a partir desse povo, Deus diz o seguinte: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa mulher abriu mão disso, porque preferiu seguir a sua própria lógica, seguir a sua própria razão, seguir o seu próprio coração e o seu próprio caminho, em detrimento de seguir o Senhor e de ouvir o que Ele tem a dizer. Graças a Deus que nós temos nesse texto a postura de outra viúva, agora sim um bom exemplo, uma mulher que demonstra gratidão e fidelidade, e essa mulher a gente vê a história dela a partir do 14b. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Que bela declaração. Não existe na Bíblia um livro chamado Noemi. Se na tua tem, depois você me mostra. Não existe na Bíblia um livro chamado Orfa. Mas a gente está estudando sobre o livro de Ruth. E a grande diferença entre elas está nesse primeiro verso que a gente leu. Uma chorou e foi embora. A outra chorou e foi em direção ao Senhor. As tuas emoções não são um bom termômetro para definir se você está seguindo a vontade de Deus ou não. Ah, mas eu fui num culto, Deus falou comigo, eu até chorei. Orfa chorou igual Ruth. Tomaram caminhos totalmente opostos. Não se baseie pelas suas emoções, seguir pela vontade do Senhor, que para nós está revelada por meio da sua palavra. Noemi apresentou um argumento lógico, Orfa foi embora, Ruth falou: eu vou continuar. O texto vai dizer no verso 15 que Noemi insiste mais uma vez, usando inclusive o exemplo de Orfa. Olha, a sua concunhada foi embora, vai também. Volta para sua família, volta para o seu Deus, vai viver a sua vida, me esquece, a mão do Senhor está contra mim. O Senhor pesou a mão sobre mim, mas Ruth é firme na sua decisão, e ela faz essa declaração linda nos versos 16 e 17. Você já deve ter lido isso em convite de casamento, que as pessoas utilizam, inclusive. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Texto bonito, né? Poético. E é uma declaração de uma nora para uma sogra. Olha, tem gente que diz que a Bíblia não é inspirada. Irmão, só o Espírito de Deus para fazer um negócio desse. Porque além de ser uma nora escrevendo para uma sogra, a sogra é Noemi, essa mulher insuportável, que a gente está falando sobre ela por toda essa série, uma mulher amargurada, uma mulher de difícil relacionamento, e Ruth está dizendo tudo isso para ela. E o que eu acho mais interessante nessa história toda é que Noemi está amarga, e ela entende que a mão do Senhor tinha se levantado contra ela, porque ela está enfrentando tragédias familiares. Ela tinha perdido seu marido. Orfa tinha perdido o marido também, e Ruth tinha perdido o marido. Não são as circunstâncias que te tornam uma pessoa amarga, é a forma como você reage a elas. Sofrimentos e dores inevitavelmente vão vir sobre nós em algum momento da nossa caminhada. A questão é o que eu faço a partir disso. Eu abandono o Senhor, como Noemi fez indo embora? Eu vivo uma vida utilitarista? Eu estou seguindo o Senhor enquanto Ele faz o que eu quero, e se Ele trouxe pão, se Ele trouxe provisão, agora eu sigo. Se Ele não trouxe, eu já não sigo mais.
Ou a nossa postura é igual a de Orfa. Eu até gosto de ouvir falar sobre Deus e tal, mas eu não quero assumir um compromisso real com Ele. Ruth enfrentou uma situação parecida. Ela não abandona o Senhor e ela não se torna uma pessoa amarga por conta disso, porque ela foca naquilo que ela tem e não naquilo que ela perdeu. Ao invés de culpar o Senhor pelas tragédias familiares que lhe aconteceram, ela está grata porque mesmo no meio desse cenário tão confuso que a gente tem visto, ela teve a oportunidade de conhecer o único e verdadeiro Deus. Ela é firme na sua decisão, a ponto de dizer para sua sogra: o teu Deus será o meu Deus. A sogra dela, Noemi, tinha acabado de dizer: volte para sua família, volte para a sua divindade. Ela está dizendo: eu não vou de forma alguma, o teu Deus será o meu Deus. Eu estou deixando para trás tudo, a minha família, a minha terra, o meu Deus, para seguir o Deus que eu conheci. Essa mulher é um exemplo para nós no sentido de que ela permite que toda a sua vida seja moldada pela fé que ela tinha em Deus, sobre quem ela apenas ouvira falar por meio da sua família. Essa mulher está disposta a abandonar tudo para seguir a Deus, ainda que seguir a Deus envolvesse na sua vida estar junto de Noemi por toda a sua vida. Ela está disposta, ainda assim, a passar por cima de tudo isso, para seguir o que Deus havia planejado para ela. Ela não está interessada no que Deus pode dar a ela ou em como as coisas vão se resolver, mas ela está interessada no próprio Deus. Noemi tinha dito para as duas: eu espero que vocês encontrem segurança por meio de outro marido. Para Ruth, a sua segurança estava no Senhor. E é interessante a gente pensar que ela teria, de fato, poucas chances de se casar em Belém por causa de tudo que a gente falou. Uma mulher estrangeira, ninguém iria querer, ela teria que se casar com alguém da família de Elimeleque, e Noemi não tinha mais filhos. Uma situação tão complicada que quando ela toma essa atitude, ela está se resignando a uma vida de pobreza e solidão, mas que para ela aquilo também não era um obstáculo grande o suficiente, porque ela queria conhecer o Senhor e estar mais perto dele. Todas as coisas se tornaram irrelevantes para ela diante da oportunidade que ela tinha de estar mais perto de Deus. E para você? O que você precisa abrir mão para estar mais perto de Deus, para seguir a Deus, e você tem tanta dificuldade com isso? É falta de confiança? É falta de fé? É orgulho? É medo? Sonde as tuas motivações, as tuas intenções e submeta o teu coração ao senhorio de Cristo, de um Deus que transforma as circunstâncias mais adversas em um cenário favorável para a glória do seu próprio nome. O texto vai ser concluído no verso 22, a última frase. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Essa é uma informação importante que a gente vai ver a importância disso nos próximos capítulos. E a gente vai ver a forma como Deus muda o cenário, a circunstância e a trajetória dessa mulher. Uma prova disso a gente tem nesse primeiro capítulo. Ele começa dizendo que na época dos juízes houve fome na terra, e ele termina dizendo que elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Cevada que é a matéria-prima para algo que nós consumimos quase sempre. Pode ser de cevada ou de trigo, que é o pão. Não sei o que vocês pensaram, mas é sobre o pão que eu estou falando, que era algo muito comum na história desse povo. Qual é a tua atitude diante das circunstâncias que se apresentam para você? Você é como Noemi? Você é daqueles que diz crer em Deus, mas vive como se ele não existisse? O que alguns chamam e definem como ateísmo prático? Eu creio em Deus, mas eu desconsidero o que ele tem a me dizer. Eu creio em Deus no domingo. Entre os domingos eu vivo do jeito que eu quero. Eu creio em Deus na igreja. Acho até legal de ouvir lá e tal, mas para que isso faça sentido na minha vida, eu vou ter que abrir mão de muita coisa e eu não sei se eu estou disposto. Cuidado, que esse é um caminho que vai te levar a uma vida amargurada e cada vez mais distante do Senhor. Pode ser que a tua postura seja como a de Orfa. Eu me envolvo até certo ponto. Eu até gosto de ouvir sobre Deus, é legal, mas eu não quero me comprometer. Quando chega ao ponto de ter que abrir mão de coisas que eu acredito ou desejo, por causa dessa fé, eu paro por aí.
Eu acho até legal ir na igreja, mas esse negócio de membresia, ficar gente tomando conta da minha vida, me repreendendo quando eu estiver errado, me disciplinando quando eu precisar, a esse ponto eu não quero. Eu até acho legal o culto, mas na hora que bota aquela caixinha ali, eu saio para beber água. Todo pastor é ladrão, afinal de contas. Eu até acho interessante o pessoal servindo, é bonito, o pessoal chega mais cedo, fica servindo, mas eu não quero isso para mim, não. Deus me livre de ter que sair de casa antes de terminar o jogo para vir para a igreja no domingo, ficar dando boa noite para quem está lá na porta. Não quero me envolver. Eu quero consumir o serviço religioso, mas eu não estou disposto a me envolver e me comprometer com isso. É exatamente a postura dessa mulher. Um Deus que exige entrega e fidelidade absolutas, não sei se eu quero isso. Eu quero continuar vivendo a vida do meu jeito. Ouvir Deus no que Ele concorda comigo. E vamos criando um Deus à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que concorda com tudo que nós dizemos e pensamos. E aí tem um autor que eu não me lembro se C.S. Lewis, se Tim Keller, que vai dizer sobre isso. Se o Deus que você crê concorda com tudo que você faz, é bem possível que você esteja adorando uma versão idealizada de si mesmo. E é exatamente isso. Eu oro, meu irmão, minha irmã, para que a tua postura seja como a postura de Ruth nesse texto. Uma mulher disposta a qualquer sacrifício para seguir o Senhor. Mesmo que seguir a Deus fosse um caminho que a fizesse morrer pobre, para ela aquilo não era um obstáculo suficiente, porque o Senhor é a sua porção, a sua herança e a sua riqueza. Uma mulher que se dispõe até mesmo a morrer sozinha, mas entende que o Senhor é a sua satisfação e nele ela está plenamente satisfeita por toda a eternidade. E o que é bem interessante é que, embora ela não buscasse isso, ainda assim ela foi muito bem recompensada pela graça e pela misericórdia do Senhor. Noemi e Orfa buscavam a Deus pelo que Ele poderia fazer por elas. Ruth buscava a Deus, porque ela queria ter esse relacionamento com Ele pleno. Ela queria se satisfazer nele, e pela graça de Deus, embora não buscasse recompensas, essa mulher foi incrivelmente recompensada por causa da graça de Deus. Ela é resgatada por um homem rico. Spoiler das próximas semanas. Ela é resgatada por um homem rico que se casa com ela. Ela tem um filho chamado Obed. Obed tem um filho chamado Jessé, que tem um filho chamado Davi, que foi o maior rei da história de Israel. E o rei dos reis a quem nós servimos é descendente dele, inclusive. Essa mulher estrangeira não buscava o que Deus poderia fazer por ela. Ela buscava a presença do próprio Deus. E por graça e misericórdia, além de Deus se relacionar com ela, Deus pega essa mulher de uma terra pagã, de um lugar onde não se adorava o único e verdadeiro Deus, atrás para o meio do seu povo, torna essa mulher parte do seu povo, e essa mulher é parte da genealogia de Jesus, inclusive. Nós servimos a um Deus, irmãos, capaz de mudar qualquer cenário, de transformar qualquer coisa por meio da sua graça e da sua misericórdia, até mesmo a tua história. Essa mulher estava, pela nossa ótica, destinada a morrer sozinha e abandonada. Mas ela foi resgatada, só que antes de ser resgatada, ela já demonstrava essa atitude que nós lemos hoje, que é uma atitude que nos inspira. Quanto mais nós, que já fomos resgatados não por Boaz, mas por Jesus, que é o nosso Boaz melhor e verdadeiro, ainda mais do que Ruth, temos motivos para sermos gratos e fiéis. Uma mulher estrangeira, de uma terra pagã, sendo recebida na família de Deus, simplesmente por causa da fé que ela tinha nesse mesmo Deus. É isso que o Evangelho faz por nós. Éramos também estrangeiros, órfãos, separados de Deus, alheios a essa realidade de Deus,
condenados também à solidão, ao abandono, à distância eterna de Deus, por causa dos nossos pecados, pelos pecados que herdamos dos nossos primeiros pais, mas assim como Ruth foi resgatada por Boaz e incluída no plano de Deus, nós fomos, por causa do Evangelho, resgatados por Jesus, nos resgatou por meio da sua vida perfeita, da sua morte na cruz, da sua ressurreição, e assim como Ruth é incluída no povo de Deus, nós também nos tornamos parte desse povo de Deus, não mais ligado a um elemento geográfico, não mais por termos nascido em Israel, não mais por pertencermos a alguma tribo, mas por causa do sangue de Jesus Cristo que foi derramado em nosso favor, e por meio desse mesmo sangue, o Cordeiro de Deus, que é digno de abrir e desatar os selos, ele comprou para si mesmo gente de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda raça e de toda nação. É exatamente isso que o Evangelho faz por nós. A ideia é que a gente aprenda com a postura de Ruth, mas a ideia é que você saia daqui grato pelo que Jesus fez por você, porque do mesmo modo que Ruth foi resgatada, em Jesus nós fomos resgatados de forma plena, verdadeira e perfeita. E do mesmo modo que ser resgatada confere a essa mulher essa nova identidade de ser parte do povo de Deus, como nessa história, ela está a caminho da terra prometida que Deus havia dado para o seu povo. Nós que somos resgatados pelo Evangelho vivemos também com essa mesma esperança, de que estamos a caminho do nosso lar, de que estamos andando e indo em direção à eternidade, onde estaremos eternamente com o nosso Senhor, que nos resgatou por meio da sua morte e da sua ressurreição. Essa é a mensagem do Evangelho. A ideia é conectar essa história de Ruth, nos mostrando que essa história aponta para a história das histórias, que é o Evangelho, para uma realidade muito maior, que tem a ver com o que Cristo fez por nós, do que Deus em Jesus fez por nós. Diante disso, de forma muito prática, a gente precisa viver a vida entendendo que as circunstâncias não têm poder sobre quem eu sou. Não são elas que me definem, é o que eu faço a partir delas. Diante desse entendimento, eu concluo entendendo que eu não preciso e não devo usar tragédias e traumas para justificar as minhas más atitudes. Eu não vivo como se Deus não existisse. Eu não culpo e responsabilizo o outro por causa das minhas más ações. Eu não me comprometo com Deus pela metade, mas eu me entrego por completo, confiando que Jesus é suficiente. E somente nele eu tenho absolutamente tudo o que eu preciso. Que aprendamos com a história de Ruth, mas que exaltemos a Jesus, o nosso resgatador, para a glória do nosso Deus.